E como já falamos mais cedo no Boletim Primeira Edição, o Senado vota nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. Quem vai explicar melhor as implicações legais e constitucionais dessa proposta é o advogado Matheus Milanes, especialista em Direito e Processo Penal. Muito boa tarde, Matheus. Obrigada pela participação aqui no Boletim com a gente. Boa tarde, Nila. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, para a gente começar, quais seriam as implicações constitucionais dessa medida, especialmente em relação aos direitos individuais e às liberdades civis? Perfeito, vamos lá. O que o Senado está discutindo, o que se discute nessa PEC, que é o projeto de emenda à Constituição, é a criação de um inciso, já no artigo 5º, que é a nossa cláusula pétrea, os direitos dos humanos que nós temos ali, no qual ficaria assentado que tanto usuário como traficantes seriam enquadrados como criminosos. Só que a distinção que nós temos aqui, que já até existe na lei de drogas, é que o traficante, por sua vez, responde com penas de encarceramento, com prisão, e o usuário, por sua vez, é o que hoje a doutrina chama de crime sem pena. Então, na verdade, ele, com essa mudança que nós teremos agora, continua sendo um criminoso, só que sem aplicação de penas de prisão. São medidas alternativas, medidas educativas, prestação de serviços, vídeos que teriam que ser assistidos para, vamos dizer assim, aprender os malefícios da droga e afins. Já o paralelo que nós teríamos com isso com o que está acontecendo, por exemplo, no Supremo, seria a descriminalização de fato. Assim, não teríamos mais a questão do consumo pessoal como crime, mas sim um consumo pessoal com a medida descriminalizada. Não seria mais crime você portar para uso pessoal entorpecentes, como por exemplo a maconha, que está sendo o foco da discussão toda no Supremo. Mas a grande mudança é essa. Nós teremos a criação de um inciso no artigo 5º que ficaria assentado que tanto usuário como traficante seriam criminosos. Aí o que se pode aventar é, por exemplo, mas poderia haver uma discussão no Supremo sobre a constitucionalidade desse artigo. Então, existe a questão do artigo 5º ser a cláusula pétrea. Então, poderia ou não poderia ser discutido no Supremo? O Congresso não é legislador originário, então alguns pontos ainda ficam de como isso vai resvalar no que a gente tem hoje em dia. Bom, já que você tocou nesse assunto, a gente sabe que esse embate entre STF e Senado vem acontecendo desde o ano passado, muito por conta desse julgamento e também por conta da questão das terras indígenas. Nesse caso específico, o que vai valer depois que os dois casos estiverem encerrados, tanto no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal? O que vale, a decisão do STF ou do Congresso? Então, aí é muito curioso, pois com a entrada em vigência, vamos assim dizer, da lei primeiro, depois a decisão do Supremo. Eu acredito que a decisão do Supremo vem entrar em conflito com o que vai dizer a norma. Então, essa nova norma teria que ser objeto de análise do Supremo, porque o que está sendo discutido no Supremo hoje não é a Constituição explicitamente dito, mas a constitucionalidade do artigo que versa sobre o usuário ser considerado criminoso quando, por exemplo, do consumo da maconha. Então, com essa lei entrando em vigor, que é um projeto de emenda à Constituição, se nós formos considerar de qual seria mais forte ou mais válido, vamos assim dizer, eu entendo que seria o texto constitucional. Por isso que eu acredito que haverá, muito provavelmente, uma medida judicial contestando a constitucionalidade desse projeto de emenda à Constituição, no caso do artigo, acho que é 59, que vai entrar em vigor, se ele vai ser constitucional ou não, se ele pode ser recebido pelo texto constitucional ou não. E aí que nós vamos ter a grande discussão que vai virar uma queda de braço entre o Senado, o Congresso, e o Supremo. Pois se o Supremo declara que é inconstitucional, ele está deslegitimando, vamos assim, invalidando o Senado. Se ele não faz, prevalece o entendimento do Senado, cujo projeto de emenda à Constituição vai de encontro completo, frontal, ao que está sendo discutido no Supremo. E pelo que diz o placar, até o presente momento está 5-3, é no sentido da descriminalização com relação à maconha. Embora esse procedimento tenha iniciado, esse processo começou lá nos idos de 2009, com a relatoria do ministro Schumacher, que até apontou a descriminalização total e restrita das drogas, teve uma alteração recente com o voto do ministro Fachin, mas nós estamos com um placar de 5-3. Então é Gilmar, Fachin, Rosa Weber, já aposentada, que votou antes da aposentadoria, o ministro Barroso e Alexandre de Moraes pela descriminalização. Aí aqui vai ter que haver uma discussão no sentido de quantos gramas, por exemplo. O ministro Barroso aponta que seriam 25 gramas ou 6 pés de planta, fêmea.
O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, já só para 60 gramas ou 6 plantas, enquanto os Zanin, Mendonça e Marques, por exemplo, votam por não permitir a descriminalização, que isso deveria ser discutido no âmbito do Senado ou da Câmara. Bom, doutor Matheus, falando a respeito de gramas, de quantidade de drogas, a gente vê que no papel, colocar a lei no papel, pode não ser assim tão fácil, mas mais difícil é colocar isso na prática. Quais seriam as dificuldades, as implicações de colocar essa nova lei na prática? Veja, aqui tem uma discussão interessante sobre a questão da quantificação, né? Porque é possível que o indivíduo 5 pratique tráfico de drogas? Em tese, sim. Como a legislação não divide, assim, se você pegar a Lei 11.313, que é a lei de drogas, não existe assim, a partir de 5 gramas, se o indivíduo importa, exporta, prepara, não existe essa distinção. A questão é o que se faz com aquela quantidade de entorpecentes. Então, a mudança que se está discutindo no Supremo com a baliza legal de um mínimo de gramatura, vamos assim dizer, seria para evitar alguns casos que avançam em situações, vamos dizer, praticamente insignificantes, em que pese o nosso STJ fale que não existe o princípio da insignificância nos casos de tráfico de drogas, porque ele é o bem jurídico, né, o que se preserva, não é a saúde do indivíduo propriamente dito, mas a saúde coletiva. A ideia é evitar que nós temos essa movimentação do judiciário, da máquina, da repressão do Estado, da polícia, do Ministério Público, da magistratura, em prol de crimes muito pequenos. E até para se salvaguardar indivíduos que realmente fazem uso pessoal, mas que muitas vezes são enquadrados como traficantes. Então, em regiões conhecidas como tráfico, pequena quantidade e dinheiro miúdo, por exemplo, trocado, é quase o kit de apreensão para traficante. Então, com pouca quantidade, com pequena quantidade, você evitaria que esses indivíduos que comumente são enquadrados como traficantes permanecessem como usuários. E o grande ponto é, mas então todo traficante que tivesse com pouca quantidade não conseguiria ser pego. Não, existem formas de você poder analisar e que esse mínimo legal entraria, né, do Supremo para se evitar esse avanço em cima dos usuários que comumente são enquadrados como traficantes. Falando em enquadrados como traficantes e também decisões judiciais, tudo isso vai acabar lá no sistema prisional. Isso pode impactar, de alguma forma, o sistema prisional brasileiro? Olha, hoje, na sua imensa maioria, as pessoas que estão presas por tráfico de drogas são a avassaladora maioria nos presídios. Se não me falha a memória, o único estado que crimes contra a propriedade é maior do que o número de encarcerados por tráfico é no Distrito Federal. Todos os outros estados encarcerados por tráfico sobrepõem assim, avassaladoramente os outros tipos de delito no sistema carcerário. Então, o que auxiliaria nesse sentido seriam que esses indivíduos que praticam hoje pequenos crimes de tráfico, né, que são considerados pequenos crimes de tráfico, ou muitas vezes usuários que equivocadamente são enquadrados como traficantes, venham a ser absorvidos pelo sistema de justiça como criminosos. Na verdade, deve ser tratado como questão de saúde pública, não na questão de criminalização. Então, se nós formos ver, por exemplo, até na própria Constituição, já está consagrado no artigo 5º que o tráfico de drogas é um crime, por exemplo, hediondo. Então, nós já temos ali um peso sobre a questão do tráfico. E agora, com esse novo inciso, vai ter um peso maior ainda sobre a questão de tanto o usuário como o traficante em si cometem crime. Só que no caso do usuário não vai ser penalizado com encarceramento, mas sim com medidas alternativas, mas que não pode deixar de considerar esse indivíduo um criminoso. O grande questionamento que é, o reflexo no sistema penitenciário vai ser positivo, no sentido de tirar indivíduos que não configuram esse perigo todo e que não são traficantes, grandes traficantes, né? A grande maioria dos indivíduos presos por tráfico não são os mandantes, os donos das organizações, os chefes dos crimes organizados, vamos assim dizer. É o pequeno traficante lá da periferia do sistema. Às vezes é um indivíduo que normalmente não é traficante, mas está com pequena droga, pois faz uso dessa pequena droga. Mas por ser um indivíduo de população com renda baixa, que anda muito com dinheiro miúdo, e por habitar em comunidades onde há grande incidência de tráfico, acaba sendo enquadrado como traficante. Então eu vejo como positivo nesse sentido, pois nós vamos evitar que nós continuemos enchendo as prisões com indivíduos que não tinham necessidade de estar lá. Ótimo, doutor Matheus, conseguimos explicar aí a diferença dos julgamentos, das decisões do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e das consequências até chegar lá no sistema prisional. Obrigada mesmo pela sua participação e a gente te espera aqui para uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado e bons trabalhos aí.